Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar o seguinte: a festa começou para os fundos imobiliários, mas ainda tem muita oportunidade na mesa. Bom, se você viu um vídeo que eu fiz há mais de 30 dias falando a festa vai começar, vou deixar aqui o card para você. Depois que acabar esse vídeo você vai lá, dá uma olhada no que eu falei nesse vídeo. Lá eu falei o quê? A festa vai começar, né? E quem chega antes bebe água limpa. Não tem segredo na Bolsa de Valores. Quem chega antes pega as melhores oportunidades. Por isso que é importante você estar inscrito no meu canal e me acompanhando aqui sempre, porque eu avisei. Agora, a festa já começou, mas ainda tem oportunidade. Calma, fica tranquilo que juntos aqui nós vamos analisar alguns fundos imobiliários que, na minha opinião, estão com boas oportunidades. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda, né? Investir em fundos imobiliários, nós temos que pensar em renda mensal, né? Inclusive, renda mensal isenta da cobrança de imposto de renda, tá? Se você quer um patrimônio crescendo rapidamente e com maiores riscos, aí seu lugar é em ações, tá? Fundos imobiliários é uma ótima fonte geradora de renda mensal, ou seja, aluguéis, tá certo? Bom, estou aqui na Europa ainda, estou aqui na minha Eurotrip, né? Estou hoje em Munique, na Alemanha. Gente, vocês não sabem o trabalhão que tá gravar aqui, um estresse, Wi-Fi, internet, tudo dificultando. O que eu peço em contrapartida para você é, por favor, aperte o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda demais a manter esse canal. Tô aqui trazendo conteúdo, não parei, né, nem nas minhas férias. Mas vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo com o mercado. Repare aqui no gráfico, né, que o índice, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, subiu aqui no mês de maio 6,58%. Então, realmente, a festa começou. Agora, a grande pergunta, tem oportunidade na mesa? Tem, e tem muita oportunidade, principalmente relacionada a fundos imobiliários de tijolo. Alguns fundos imobiliários que eu sempre falo aqui para vocês, inclusive, né, já falamos em outros vídeos, subiram bastante aí nos últimos 30 dias, tá? Aliás, desde 1 de abril, vamos colocar aí 2 meses, o JSRE11, Fundo Ótimo de Lajes, subiu 20%, o HGRE11 subiu 18%, KNRI11 subiu 8%, RBRP11 subiu 29%. E aí eu vou te falar o que está impactando, né? O que está acontecendo? Por que os fundos imobiliários começaram a subir? Fato é que a nossa taxa Selic está em 13,75%, porém a curva de juros futura já começou a cair e não tem segredo, né? Quando a gente faz um CDB, por exemplo, a gente está emprestando o nosso dinheiro para um banco ou uma instituição financeira e eles não são nada bobos. Sabendo que a taxa Selic deve cair nos próximos meses, o que eles estão fazendo? Estão oferecendo pagar menos aí, né, para pegar o seu dinheiro emprestado. Então, se você encontrava CDB pagando 15%, né, em 2, 3 anos de vencimento, hoje você vai encontrar pagando 12, 13, inclusive o Tesouro Direto pré-fixado já está pagando aí na casa de 12%. Bom, e aí o que acontece? Os produtos de renda fixa pagando menos, os fundos imobiliários de tijolo, que oferecem menos risco até do que as ações, eles começam a ganhar muita atratividade, porque, né, os investidores tradicionais começam a buscar alternativas de investimento e os fundos imobiliários voltam aí a ter foco, voltam a ter, né, enfim, um olho grande aí dos investidores do mercado. E não tem segredo, né? Quanto maior a procura por esses ativos, mais caro eles ficam. Imagine que você tem uma casa para vender e ninguém quer comprar sua casa nesse momento. Mas aí do nada construíram um metrô ou vai começar a construção de um metrô do lado da sua casa. E aí os olhos voltam ali para dentro da sua casa. Todo mundo quer comprar aquela casa que estava à venda. Bom, você que não é bobo nem nada, sabe que vai ter que aumentar o preço, mais pessoas procurando, você vai poder ganhar dinheiro a mais. E o mercado é isso, por isso que eu falo que a importância de chegar antes é muito grande. Bom, e como nós vamos analisar agora os fundos imobiliários? Como nós vamos entender se eles estão baratos ou não? Nós vamos utilizar o indicador P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, né? O que ele nos diz? Bom, acima de 1, o PVP mostra que o fundo imobiliário está um pouco mais caro. Abaixo de 1 significa que ele está mais barato. Ou seja, imagine que o P, né, são todas as cotas negociadas na Bolsa de Valores de um determinado fundo imobiliário. Bom, e o que seria então o VP? É o valor patrimonial, né? Os analistas, enfim, as pessoas do mercado foram até lá, o HGLG11, por exemplo, avaliaram todos os galpões e determinaram que ele vale 100. Se o preço estiver em 100, ou seja, P dividido por VP, vai dar igual a 1.
tá? E aí, no caso, está no preço justo. Agora, se o preço estiver abaixo do valor patrimonial, aí no caso você está pagando mais barato do que realmente ele vale, e é isso que nós vamos ver agora em alguns exemplos de bons fundos imobiliários que eu acredito que podem se valorizar nos próximos meses. E antes que você me pergunte, André, mas onde estão as oportunidades? Na minha opinião, fundos imobiliários de tijolo neste momento são as maiores oportunidades. E alerta, cuidado, né? Onde temos mais riscos? Fundos imobiliários de papel high yield. Por quê? Taxa de juros alta, economia aí fraquejando. O que acontece é que os calotes, as empresas que captam esse dinheiro emprestado, podem trazer mais risco. Então, cuidado aí com fundos imobiliários pagando muito dividendos, porque eles têm mais risco, né? E com a economia do jeito que tá, a gente viu que alguns fundos imobiliários de papel passaram nervoso aí nos últimos meses. Então, os fundos imobiliários de lajes e shoppings, na minha opinião, são os que apresentam aí maior oportunidade no momento. E antes de falar o primeiro fundo imobiliário, aproveita, já se inscreve aqui no canal e ative todas as notificações para que você não perca nada do que eu trago aqui no canal Mestre da Riqueza. E detalhe, o YouTube, fiquei sabendo que tá desinscrevendo, enfim, né? Se você era inscrito, confira agora se você ainda continua inscrito no meu canal, porque às vezes você acha que está inscrito e não está, o YouTube tirou a sua inscrição. Então, vem aqui, confere, se não está inscrito, ativa todas as notificações também para não perder nada do meu canal. E o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você é o PVBI11, ele que tem lajes muito bem localizadas no estado de São Paulo, são aí imóveis na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek, são super procurados e juntos nós vamos analisar agora o PVBI11. Vamos lá para a ficha técnica do fundo. Bom, tipo de fundo, fundo de tijolo, segmento de lajes corporativas, a sua taxa de administração está em 1% sobre o patrimônio líquido, temos uma vacância de 1,5%, né? E o que significa? Que apenas 1,5% do fundo está disponível para locação. Então você veja, são várias lajes e ao mesmo tempo quase todas alugadas, mostra aí a qualidade dos ativos. Né? Nós temos 97 mil cotistas hoje no fundo e o valor patrimonial do fundo está em 1,24 bilhão de reais, sendo que o valor patrimonial por cota está em R$ 102,18. Olha lá, valor patrimonial por cota, R$ 102,18 e nós podemos comprar o fundo por R$ 92,90. Então é isso que eu te expliquei, a ideologia do PVP. Olha aqui, ó, PVP 0,91, porque se você pegar a cotação, que seria o preço, dividido pelo valor patrimonial, que é o valor patrimonial por cota, você vai chegar em 0,91, ou seja, nós estamos comprando esse fundo por cerca de 91% do que realmente vale o patrimônio. Vamos continuar aqui, nos últimos 12 meses o fundo pagou 7,49% em dividendos, tem uma liquidez diária de 2,31 milhões de reais e uma valorização de 6,01% nos últimos 12 meses. E o gráfico aqui nos mostra que se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 1.124,70. E aí o que eu falo, né? O foco de fundos imobiliários é a geração de renda, tá certo? Porém, se você souber o momento de comprar o fundo imobiliário, como eu sempre falo, quem chega antes bebe água limpa, você também pode ganhar com a valorização da cota, tá certo? Então existe também, claro que a gente vê aqui, ó, aqui no começo de 2022, né, final de 2021, olha como subiu aí a valorização do PVBI11. É aquilo, juros muito altos, significam que os ativos de renda variável estão baratos, quem chegou antes teve grandes oportunidades. Bom, seguindo aqui, nós vamos para o histórico de dividendos do PVBI11, a gente vê que o fundo pagou nos últimos 5 anos uma média de 6,02% e atualmente 7,49%. Vamos dar uma olhada aqui nos ativos e como são lajes de qualidade. Olha lá, são 4 lajes em São Paulo, como eu falei, né? E nós temos edifício na Faria Lima, Juscelino Kubitschek, Park Tower e Faria Lima, União Faria Lima. Então são 4 ativos de altíssima qualidade. E o segundo fundo imobiliário que eu trago aqui para você é um fundo de logística. Bom, galpões logísticos estão sendo cada vez mais procurados. Imagine você uma Magazine Luiza, né? Uma Lojas Americanas, enfim. Esquece aí o que está acontecendo com Lojas Americanas, é só um exemplo, tá? Imagine que ela, né, venda pela internet, eu comprei agora pela internet e daqui a pouquinho chega na minha casa. Mas para isso ela precisa de uma logística muito eficiente. Então essas empresas estão procurando galpões logísticos próximos aí das grandes regiões onde estão os clientes dessas empresas e aí fica muito mais fácil para fazer as entregas. Então cada vez mais com o e-commerce, com a tecnologia evoluindo, os galpões logísticos estão, né, sendo aí cada vez mais procurados. E o VILG11 é um fundo muito interessante. Vamos ver. VILG11, olha lá, ficha técnica, fundo do tipo tijolo, segmento logísticos, indústrias e galpões,
tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano, uma vacância de 10%. São 157 mil cotistas aproximadamente e o fundo tem um valor patrimonial de 1,68 bilhão de reais. Bom, valor patrimonial por cota R$ 111,86, mas podemos comprar hoje o VILG11 por R$ 98,58. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 8,35% em dividendos, o seu P sobre VP está em 0,88, tem uma liquidez diária de 2,51 milhões de reais e nós temos uma valorização nos últimos 12 meses de 8,92%. E se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje teria 1.196, porém recebido belos dividendos mensais, tá certo? Vamos lá, dá uma olhada aqui no histórico de dividendos. Nos últimos 5 anos o fundo pagou 6,32% e atualmente pagou 8,35%. Histórico de imóveis, aqui a lista de imóveis, nós temos 4 galpões em Minas Gerais, 4 em São Paulo, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco, Pará, Acre e Rio de Janeiro. E chegamos no nosso terceiro fundo imobiliário, que é do segmento de shopping center. Os shopping centers que apanharam muito em 2020 e 2021, porque ficaram fechados, sofreram pra caramba, apanharam muito e aí, consequentemente, os preços baixaram. Grande oportunidade para quem conseguiu fazer compras quando eu avisei, tá certo? Lembrando que eu não faço recomendações, eu trago oportunidades estratégicas que eu acredito, né? Mas você é o responsável por gerenciar os seus investimentos. Mas vamos lá, o fundo que eu trago aqui hoje é o MOL 11, vamos dar uma olhada na ficha técnica dele, olha lá. Bom, fundo do tipo tijolo, segmento de shoppings e varejo, tem uma taxa de administração de 0,5% ao ano e uma vacância de 4%. São 111 mil cotistas que estão aí no MOL 11, sendo que o valor patrimonial do fundo está em 1,10 bilhão de reais. O valor patrimonial por cota do fundo hoje está em R$ 120,44, mas nós podemos comprar aí cota do MOL 11 por R$ 108,60 aproximado, né? Vamos lá. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou 8,49% em dividendos, o seu PVP está em 0,90, mostrando que ele está descontado, liquidez diária de 1,4 milhões e valorização nos últimos 12 meses de 17,62%. E seguindo aqui para o histórico de dividendos, o MOL 11 pagou 8,49% atualmente e nos últimos 5 anos uma média de 6,86%, mas lembrando, né, que os shopping centers foram muito prejudicados em 2020 e 2021 e acabaram pagando menos aluguéis para os seus cotistas. Se não fosse isso, com certeza os últimos 5 anos teriam uma variação maior aí. Vamos dar uma olhada aqui nos shoppings, na lista de imóveis, olha lá. Rio de Janeiro tem 3 shoppings, São Paulo 2, Pernambuco 1, Alagoas 1 e Bahia 1. E o próximo fundo imobiliário que eu trago aqui para você também de lajes corporativas, que eu acredito que é um setor que apanhou muito e estão as grandes oportunidades aí em shoppings e lajes, eu trago o HGRE11, que é um belíssimo fundo imobiliário também, com ótimos ativos muito bem localizados. A sua vacância ainda está um pouquinho grande, nós vamos ver na ficha técnica, mas cada vez mais vem reduzindo, porque as empresas estão procurando aí, né, escritórios para poder colocar os seus funcionários em boas localidades. E o HGRE11 preenche essa falta aí de bons escritórios em boas localidades. Vamos para a ficha técnica. O HGRE11 ele é um fundo do tipo tijolo, segmento de lajes corporativas e tem 1% de taxa de administração. Bom, vacância de 30,70% e caindo, nós temos 138 mil cotistas hoje no fundo, né, e 1,85 bilhão é o valor patrimonial do fundo. R$ 156,87 é o valor patrimonial por cota, sendo que a gente pode comprar hoje o HGRE11 por R$ 133,40. Nos últimos 12 meses o fundo pagou 7,26% e o seu PVP está em 0,85. Liquidez diária de 1,9 milhões de reais e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 13,83%. Bom, se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria R$ 1.323,81. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos? Olha lá, atualmente o fundo pagou 7,26% e nos últimos 5 anos pagou uma média de 6,68%. E agora vamos dar uma olhada na listagem de imóveis. Nós temos 17 lajes em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. E tá aí, a festa já começou, mas tem muita oportunidade rolando. Trouxe aqui algumas boas oportunidades para você, tá certo? Lembre-se, quem chega antes bebe água limpa. Então, esteja inscrito aqui no meu canal, confere se você está inscrito para que você não perca nenhuma novidade aqui, tá certo? Um grande abraço para você, sigo aqui pela Europa, mas não deixando você na mão. Desculpa pelo cenário, mas é o que eu estou conseguindo fazer atualmente. Um grande abraço para você.